vocês? Aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo. Hoje vai ser um vídeo bem legal que eu queria ter gravado ele faz tempo. Eu ia trazer o meu marido pra gravar comigo, só que ele tá trabalhando. Na realidade, né? Tá trabalhando, sempre tá trabalhando. Que é como que eu conheci o Bruno, onde que eu conheci o Bruno. Enfim, muitas perguntas surgiram aí no meio do caminho. Gente, eu conheci o Bruno no Facebook. Eu conheci ele no Facebook, eu achei ele bonitinho, adicionei. E era uma fase bem ruim da minha vida que eu tava vivendo. Eu adicionei ele, a gente começou a conversar e tal. E ele era um menino muito tímido, eu lembro. E aí a gente começou a conversar tudo, aí a gente marcou de se encontramos, conversamos tudo. E ele sempre foi uma pessoa muito respeitadora, muito educada. Eu sempre admirei isso nele. E foi passando o tempo, aí a gente começou a namorar. Quando deu 8 meses, a gente se casou. Aí, como que eu e ele se casou? Foi assim, a gente tava namorando e eu tava afastada nessa época da igreja. Eu não tava muito envolvida com nada da igreja, eu tava desanimada, eu não queria, muito eu querendo me descobrir, eu tava bem cansada. E aí foi que o Bruno, ele me fez voltar pra igreja, ele criou meio que esse vínculo meu com Deus, depois que eu comecei a namorar com ele, que eu casei, e aí eu voltei mais para as coisas de Deus, e eu comecei a querer saber de estar na casa de Deus, de servir a Deus de verdade. Ele me aproximou de Deus, ele me reaproximou de Deus, na verdade, né? Eu não tinha perdido a minha intimidade com Deus, mas ele foi o pivô, assim, que fez eu voltar, de eu querer saber, porque teve momentos que quando eu tava namorando com ele, eu tava bem chateada, bem triste, e ele sempre conversando comigo, sempre estando ali comigo. Foi aí que eu vi que era ele, a pessoa, e era Deus também. Porque ele sempre me aproximou de Deus, tá? Ele sempre me direcionou pra Deus. Ele sempre teve foco, assim, de estar na casa de Deus, estar servindo a Deus. Às vezes as coisas não andam bem e a gente não fala. E ele pega e fala assim, não, vai ficar tudo bem, vamos ter... E ele me fez muito bem, ele me aproximou de Deus. Ele me direcionou pra Deus. Assim, 8 meses a gente casou. Se fosse pensar hoje, eu não teria casado tão cedo. Eu teria me programado mais. Eu teria, assim, esperado mais um pouco pra ter casado. Mas eu não me arrependo de ter casado. Foi no momento exato. Foi na hora exata. Tinha que acontecer. Tinha que ser assim. Porque eu acredito que tudo tem um propósito debaixo do céu. E Deus, ele escreve a nossa história certa, entendeu? E na vida dele também estava acontecendo muitas coisas, e na minha também. Então, a gente se aproximou, se uniu, se casou, e junto a gente decidiu servir a Deus. Eu voltei para a igreja, assim que eu me casei, e eu comecei a servir a Deus. Na igreja, tudo certinho, bonitinho. Eu não me senti uma princesa. E ele me fez sentir uma princesa. Assim, eu me sentia bem triste, chateada, bem cansada de tudo que tinha me acontecido. E eu não me senti uma princesa. E Deus me trouxe ele, me fez sentir uma princesa. Me fez sentir amada, cuidada. Tanto é que hoje eu olho pra ele e eu falo, olha quão grande Deus é. Hoje eu não seria uma princesa. E hoje eu me sinto e eu sou uma princesa. Assim, toda princesa tem o seu castelo, tem o seu príncipe. Então, o meu castelo é minha casa, eu digo, meu príncipe é meu esposo. E, gente, foi a melhor decisão da minha vida, foi naquele 8 meses casar. Foi um pouquinho forçado? Foi. Mas depois Deus, ele foi estando ali, ele foi estando presente ali. Todo casal tem briga, todo casal tem desentendimento, mas nada que uma conversa, nada que Deus estando presente não resolva. E eu acredito que a minha relação do Bruno vai muito além de ser um casal. Tem um propósito, tem um porquê, tem
em tudo. Porque foi no momento certo, foi na hora certa, foi tudo exato, entendeu? Eu perdi muito, 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 muito. E a gente também passou muitas coisas na nossa vida que a gente falava, nossa, será que a gente vai passar dessa fase? E passamos, para honra e glória de Deus. Hoje Deus se fez presente, hoje Deus se faz presente em todos os sentidos da nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, não perca a fé. Não importa quão difícil parece. Deus, ele cuida de cada detalhe. Assim, às vezes eu ficava assim, aquele é meu escolhido, aquele é o meu escolhido. E Deus que escolheu pra mim, porque quando eu conheci o Bruno não existia amor. E hoje, nossa, existe. Deus colocou tudo, Deus moveu tudo. Foi bem difícil no começo da nossa história, mas Deus estava ali. Foi bem difícil as coisas que a gente passou, mas Deus sempre esteve ali. Deus sempre esteve ali. Deus sempre se fez presente ali. Então, jovem, adolescente, não perca o chão. Não perca a fé. Deus sempre está com você. Se tem Deus, tem propósito. Então, Deus encaminha tudo no momento exato, na hora exata, que tem que ser, vai ser, tem que acontecer, tem que acontecer. Não se precipite, não se programe na frente de Deus, mas deixa Ele trabalhar, porque quando Ele trabalha é perfeito. Beijo, forte abraço, tchau.